Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Então, pessoal, vamos continuar aqui, né? Nós estamos na terceira parte, terceiro capítulo aí desse passatempo de Nrsimhadeva. Acho que vale a pena. Nós estamos, hoje é o dia do Senhor Nrsimhadeva, e nós estamos contando, né, entoando o passatempo de Nrsimhadeva para alimentarmos-nos enquanto almas. No dia de Nrsimhadeva é um dia que nós observamos jejum. Então, deixar de comer, na verdade, não é a parte superior do vrata, que é o jejum, porque as árvores, por exemplo, elas, né, não comem, ou então tem entidades vivas que passam dias sem comer, e isso não as fazem superiores, né? O que nos faz superior no dia de jejum, nos dias especiais como esse, não é não comer, mas é nos alimentar de assuntos espirituais. Então, o tempo que nós gastaríamos comendo, digerindo e descansando, devido ao fato de estarmos cansados de tanto comer, nós utilizamos esse tempo para falar do Supremo, e assim nos alimentamos, aí nós nos nutrimos enquanto almas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente tem aí, joga aí, 30 dias no mês, né? Raramente a gente tem um jejum no Ekadasi, mas mesmo do dia de Ekadasi a gente come. Nós nunca deixamos de comer, nós sempre comemos, né? Nós sempre alimentamos o corpo. E no final o corpo vai, né, ele vai, enfim, vai demonstrar que ele não é, assim, o objetivo, né, supremo, ele vai se decompor. E o dia de jejum, ele tem essa funcionalidade, dias santos, é para nós ouvirmos os passatempos de Krishna. Então, é o que nós estamos fazendo. Muito bem. Bom, tem um detalhe do passatempo que faltou, né, que eu vou falar agora aqui. Quando os semideuses começaram a fazer esse processo de adoração, aí, de visitar Kayadu, os semideuses principais, como por exemplo Indra, e outros lá, que eram parte dos militares, vamos dizer assim, a ala militar dos semideuses, desconfiaram disso daí, porque eles chegaram à seguinte conclusão: não, isso é um truque de Hiranyakashipu. Como é que pode? Se ele já é assim, terrível, imagina o filho dessa criatura. Nós sabemos que vai nascer um devoto. Como é que um devoto vai nascer de Hiranyakashipu? Não, tem truque aí. Vamos lá e nós vamos eliminar essa criança, pelo menos, antes que ela nasça. Por quê? Se um já é terrível, imagina o sucessor. Não tem lá na Coreia do Norte, lá o Jim Jones, lá o Jones, não sei das quantas, não vai aparecendo um atrás do outro e o pessoal fica, quem será o próximo? Então, assim, imagina o filho de Hiranyakashipu, como vai ser? Vamos eliminar. E eles foram, então, até, disfarçadamente, né, até o palácio de Hiranyakashipu com a ideia de sequestrar a esposa de Hiranyakashipu e matar a criança, não é? Bom, e eles foram lá para fazer isso. Só que havia um personagem, que nós não mencionamos ele aí ainda, que é Narada Muni. Narada Muni, ele tem acesso tanto ao planeta Vaikunta, que é onde Vishnu, o Senhor Vishnu reside, que é o local lá onde o Kshirodakasha Vishnu em Swetadvipa vive, que é o planeta Vaikunta. Narada Muni pode entrar ali, ele tem uma espécie de aqueles crachás corporativos que permite você entrar em regiões que os outros não podem. E Narada Muni tem essa espécie de privilégio. Ele pode entrar e sair de Vaikunta e interagir com o ambiente externo e, ao mesmo tempo, interagir com Vaikunta. Então ele já conhecia mais ou menos, já sabia mais ou menos, que, na verdade, qual é a melhor forma de você se esconder de um inimigo? Se fazendo passar por um deles. E é assim que os espiões fazem. Então Vishnu entendeu, na sua inteligência, que uma forma inteligente, né, uma forma inteligente de abordar Hiranyakashipu seria estando próximo dele. Então o devoto exaltado Prahlada, que enviado de Vishnu, nasceria como seu filho.
E Hiranyakashipu não desconfiaria assim que haveria uma infiltração dos semideuses no seu palácio, porque uma vez que é o filho dele, então não haveria esse problema dessa desconfiança, ao menos a princípio, né? Então, Narada Muni conhecia os planos de Vishnu e foi, então, ao encalço para proteger a esposa de Hiranyakashipu, Kayadu, que seria a mãe de Pralada. E Narada Muni, então, interviu, né, fez uma reunião com os semideuses e informou aos semideuses: não, vocês estão enganados, tem um plano em andamento que vocês não conhecem. Essa criança não é, na verdade, o filho de Hiranyakashipu. Essa criança foi implantada aí por né, foi introduzida aí pelo próprio Vishnu, é uma expansão de Vishnu e não é, de forma alguma, resultado do efeito do contato de Hiranyakashipu com Kayadu. Esqueçam essa teoria, foquem nesse objetivo. É uma criança que está sob os cuidados de administração que vocês não têm acesso. Então, deixem comigo. Eu vou dar conta. Sou eu que vou cuidar dela e vou preparar a criança para a missão. Aguardem, está sob minha jurisdição e o resto é comigo daqui para frente. Narada Muni, embora ele é assim, uma autoridade muito respeitada pelos semideuses, porque é o único que, de fato, quando quer, pode ir até Vishnu. Brahma, quando quer, precisa ir até a praia, fazer meditação, oração, até que Vishnu venha até ele. Narada Muni não. Narada Muni pode ir até Vishnu quando ele deseja. Então, os semideuses respeitam muito Narada Muni. E quando Narada Muni deu essa orientação, dizendo que daqui para frente eu administro, daqui para frente, eles então imediatamente concederam essa responsabilidade e ficaram aguardando os resultados. Narada Muni então aproximou-se de Kayadu e explicou para ela o que estava acontecendo. Kayadu então ficou muito feliz de saber que Vishnu estava assim se expandindo através dela, na forma do seu filho Pralada. E Narada Muni passou então a recitar para Kayadu diariamente o Śrīmad Bhagavatam. E enquanto ele recitava o Śrīmad Bhagavatam, a sensação que Kayadu tinha era que tinha um grupo de pessoas dançando dentro dela. A felicidade que Pralada, o grande devoto do Senhor, sentia ao ouvir o Śrīmad Bhagavatam, fazia com que ele então se movimentasse dentro do corpo de Kayadu e ela sentia a sensação de um festival, de como se tivessem pessoas dançando alegremente dentro dela. E ela descrevia essa sensação, e ela adorava essa sensação, porque toda mãe gosta, né, de ver o filhinho se mexendo, né? Ai, tá se mexendo. E Pralada praticamente pulava dentro do ventre dela, então ela curtia a brincadeira. Quando Narada Muni vinha para falar o Śrīmad Bhagavatam, então para ela era um festival também. Além do mais, era um grande sábio falando glórias do Senhor Supremo. Então, estava tudo em harmonia nesse sentido. E assim os dias se passaram. Pralada Maharaja ficou absorvendo o Śrīmad Bhagavatam e Narada Muni preparando ali o terreno onde seria a missão, até que finalmente Pralada Maharaja nasceu. Então esse pedacinho, essa parte aí que eu não tinha contado, né? E o pessoal aqui trouxe, né, essa parte do passatempo, que era uma parte extremamente importante. Eu até gostaria de agradecer aqui a Govinda Lila, que é a minha esposa, que estava aqui ouvindo e captou os sinais e falou: não, tem que colocar essa parte aí, porque como ela foi mãe, e quando o meu filho, que é o Praladinha dela, o Krishna Gopala, estava no ventre, eu lia para ela o Śrīmad Bhagavatam. E o menino se mexia também. E ela está se mexendo. Então ela se identificou com a Kayadu e falou: não, essa parte tem que ter. Então, tá aí. Para um Big Brother aqui no passatempo, mas por essa parte vamos continuar com Pralada. Bom, então a criança nasceu, né? Foi um grande festival e foi crescendo e foi maravilhoso. E os semideuses sempre acompanhando: mas e aí, como é que vai ser e tal? Já fez alguma coisa? O menino estava crescendo normal, né? Era um bebê, com a mamãe, com leitinho, né? Só queria ser um bebê por enquanto. Bom, quando essa impaciência toda dos semideuses chamou a atenção de Hiranyakashipu. Por quê? Porque os semideuses começaram a visitar, a entrar no palácio de Hiranyakashipu, e ele começou a perceber isso daí, não é?
Que audácia é essa dos semideuses entrando aqui? Então ele começou a desconfiar. Ele começou a desconfiar que, porque o menino gostava de comer o que a mãe comia, ele ficava lá com a mãe. Sabe como é que é filhos, né? Na verdade, na cultura védica, a devoção a Vishnu vem através da mãe, né? O ventre da mãe é que é realmente o receptáculo de seres divinos. O pai pode até ser um ser desqualificado, né? Mas os filhos que nascem do ventre de uma mãe divina são sempre qualificados. Por exemplo, Hiranyakashipu não era tão qualificado, mas o resultado foi que Prahlada Maharaja apareceu. Então o pai pode até não ser tão qualificado, mas a mãe tem que ser. Se a mãe for qualificada, o pai pode ser assim um pretexto, inclusive. Tanto é que tem muitos casos, né, em que quando a mãe ela é muito devocional, os filhos adquirem a devoção da mãe, né? E isso é parte da cultura védica. Por isso que na cultura védica as mulheres ficam em casa fazendo puja, adorando a deidade, os pais vão para a roça para trabalhar, para fazer os negócios, o que for, e as mães ficam com as crianças em casa, porque a devoção, o amor a Deus, passa para os demais através da mãe. É através da mãe que eles assimilam. Os homens assumem as funções religiosas sacerdotais, que são as funções de importância, mas a devoção mesmo é através da mãe. Inclusive, nos Niti Shastras, que são Shastras de moralidade, está dito que não há caridade superior que alimentos para aqueles que têm fome. Então, alguém que quer fazer uma caridade importante, dê alimentos para aqueles que têm fome. É a caridade principal. Aqueles que cantam os santos nomes do Senhor puramente, não há magia negra que possa atingi-los ou alcançá-los, porque onde há luz, a escuridão não se aproxima. Agora, para aqueles que querem evoluir espiritualmente e entender o coração de Deus, saibam que não há deidade superior na terra que a própria mãe. Depois vem Deus. Aqueles que não conseguem amar, venerar, respeitar a própria mãe, não têm a menor chance de se aproximarem de Deus. Porque a mãe é o portal, é o representante imediato de Deus. Ela representa Deus. Dela é que surge a criação. E Deus é o princípio criativo. A mulher, a mãe, é que tem o útero. Então, o útero, que é o órgão humano que cria seres humanos, que replica seres humanos, que produz seres humanos, é o órgão humano que mais representa Deus. Qual órgão humano representa Deus mais perfeitamente que o útero? O útero cria outros seres humanos. Quem que faz isso? Isso é uma obra de Deus. Então, a mãe, que é aquele que transporta o útero, é o representante de Deus. Então, ele está representando, transportando Deus. Então, assim, através da mãe é que os filhos adquirem a devoção por Deus. Por isso é tão importante que as mulheres fiquem em casa, na cultura védica, adorando a deidade e ensinando os seus filhos a como fazer o puja, a como adorar. No nosso caso, no meu caso particular, por exemplo, né, enquanto família, se deu assim, dessa forma. Os meus filhos aprenderam todos os detalhes da devoção ao Senhor Supremo através da minha esposa. Então ela que ensinava como fazer, como cantar. Eles aprenderam a cantar para Nrsimhadeva ainda quando eram bebês. E tudo isso foi através, não é, da devoção da mãe dos meus filhos. Então é através da mãe que os filhos assimilam a devoção realmente. Mais para frente, quando eles ficam mais adultos, aí eles vão aprender a filosofia, que é o caráter, a moralidade com o pai. Mas a ternura do amor a Deus, a criança já aprende no início através da mãe. E assim, isso é o aspecto da cultura védica. Tanto é que a cultura védica adora a mãe, né? Se você tiver 70 anos e a sua mãe tiver 90, na cultura védica é muito comum, quem vai na Índia vai ver isso facilmente, né? A pessoa indo até a mãe, tocando nos pés e se benzendo. Porque as bênçãos de Deus vêm através das mães. Então é preciso tocar nos pés da mãe, depois tocar na testa e no coração para se benzer, para que o amor e a percepção de Deus, o santo, né, baixe no ser. Então a mãe é como se fosse então um reservatório
onde nós nos alimentamos do amor a Deus. É tudo através da mãe. A devoção ao Senhor Supremo acontece através da mãe. Então a mãe realmente é um ser adorado, é um ser sagrado. Por isso que as vacas na cultura védica são tão especiais, porque elas são a expansão da mãe, né? Quando a própria mãe não tem mais o leite para alimentar o seu filho, quem continua alimentando os filhos são as vacas. Então as vacas são a extensão da mãe. Elas são as mães de leite. Elas são as mães de leite dos seres humanos. Cuidar desse ser com gratidão, com amor, com respeito, entendendo que são seres sagrados, não é uma aberração psicológica de uma tribo de pessoas retrógradas e atrasadas que adoram animais. Não é isso. Para pensar bem. A vaca é a mãe de leite da humanidade. Se a mãe é um ser sagrado e a vaca faz a função de ser mãe de leite da humanidade, não seria natural nós termos gratidão por esse ser? O que nos faz pensar que nós podemos esquartejar e devorar esse ser? Isso não parece ser normal, psicologicamente falando. Isso me parece ser uma aberração. Então, a cultura atrasada não é aquela cultura que respeita e que tem carinho e amor pelas vacas. Muito pelo contrário, a cultura atrasada é aquela que assassina e devora essa mãe. Isso dá problemas psicológicos, porque quem mata e come a própria mãe, né, enfim, tem que receber algumas orientações aí, se não for preso no caso, né? Bom, foi um desabafo aqui da questão da filosofia, mas voltando ao passatempo lá de Caiado, né? Então o Prahlada Maharaja estava lá pequenininho e tal, e a mamãezinha lá ensinava tudo, e o Prahladinha alegremente chegava com as frutinhas, mamãe, aqui vamos oferecer para Narayana, e o Hiranyakashipu começou a se incomodar com isso. Ele começou a achar estranho, porque ele achava que isso tinha alguma interferência dos semideuses. Ele nunca imaginava que o menino teria adquirido, né, essa qualidade divina através da mãe. Porque ele estava sempre ali falando, meu filho, você vai ser o meu sucessor, senta aqui, você é o rei de tudo isso, olha, contempla todo esse reino, né, como tem lá o desenho lá do Simba, né, do leão. O leão vai lá e, olha meu filho, olha para tudo isso daqui, tudo é seu. Uau! Nós estamos falando de Simha, né? O leão. Então, esse é o passatempo. Ele pegava o Hiranyakashipu, pegava o Prahlada Maharaja, levava no topo do palácio e mostrava as extensões de terras e dizia, meu filho, contemple, tudo será seu no futuro e você tem que ser como eu, forte, tem que dominar e tal. E o Prahladinha olhava assim com aquela carinha assim, não entendia muito bem o que ele estava dizendo. Tá, papai, tudo bem, né? Vamos dominar tudo, sim, com certeza. E assim que saía, ia lá, pegava uma frutinha, ia lá com a mamãe, olha mamãe, frutinha, flores, e ele gostava de enfeitar o altar e ficar adorando Vishnu, e aquilo incomodava Hiranyakashipu, que começou a prestar atenção e verificou certos movimentos ao redor do palácio que não eram compatíveis com a administração dele. Ele percebeu que haviam os semideuses. Os semideuses tinham infiltrado de alguma forma ali. Ele começou a procurar e ele achava que eram os semideuses que estavam induzindo o filho a fazer aqueles processos de adoração a Narayana, a Vishnu. Então ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de prender o filho na escola, né? Mandou o filho para um reformatório chamado Gurukula e chamou os mestres da escola e disse, olha, o meu filho, ele tem que aprender a arte da política, da administração, da guerra e, enfim, transformem ele num matador selvagem, né, um alfa, um dominador. Façam dele um guerreiro, assim como eu, porque ele será o sucessor, então está nas mãos de vocês a responsabilidade de educá-lo nesse sentido. E assim foi, né? Os mestres então aceitaram, sim senhor, faremos isso, e reestruturaram a escola toda para dar esse tipo específico de, tecnicamente falando, lavagem cerebral, né? Seria uma lavagem cerebral. Uma educação formal, objetiva, para transformar o Prahlada Maharaja num soldado. E ele ficou lá, então, na escola. A mãe sentiu muita tristeza por isso, porque sentia saudades do filho e tal. E isso foi até quando ele chegou mais ou menos aos 8 anos de idade, né? E após isso, então,
começou o grande problema, começou o grande trauma, né, a grande dificuldade a partir desse momento aí. E isso vai ser falado logo mais na próxima gravação, ok? Obrigado pela atenção. Shri Sri Radhe Bhagavan Ki Jai. Até a próxima gravação.